Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Você já virou meu jargão, né? Tudo bem, ué. É o que eu quero saber. Se eu estivesse diante de vocês numa sala de aula, eu ia perguntar a mesma coisa. Queria saber se vocês estão bem. Queria olhar para vocês, ver o sorriso no rosto de vocês e saber o que está acontecendo na vida de vocês. Isso é a nossa comunhão, orarmos juntos, estudarmos a palavra, participarmos da vida uns dos outros. Uma pena que a gente não pode fazer isso por causa da pandemia, mas isso ajuda a valorizar. Eu espero que vocês tenham refletido acerca disso, sabia? Espero que vocês olhem para esse tempo todo longe da igreja. Eu estou com muita saudade de todos. Todas as crianças da igreja, todos os irmãos da igreja, do nosso ambiente. Estou com muita saudade. Eu aprendi com esse período todo o quanto a igreja é importante na minha vida. Eu não consigo viver sem a igreja de Deus. Não consigo viver sem a realidade da igreja local, servindo os irmãos, ensinando os irmãos, me alegrando com eles, sentando em volta da mesa com eles. Eu não consigo, eu estou ficando doente por causa disso. Estou ficando doente, triste, muito triste. Então esse período todo, claro, tenho esperança de que Deus vai fazer isso tudo passar e a gente vai poder voltar para a igreja, claro. Essas crises não duram para sempre. Mas esse período todo fez eu refletir. Eu espero que vocês também tenham refletido para colocar a igreja no lugar certo na nossa vida. Dar valor à realidade da igreja. Dar valor à igreja na nossa vida. Então, que isso valha para vocês. Vocês, quando voltemos com alegria, disposição, sabendo que a igreja é importantíssima para o batimento do nosso coração, para o funcionamento da nossa vida, no nosso corpo, da nossa alegria, da nossa mente, de tudo. É a igreja do Senhor Deus, é o corpo de Cristo. Um membro fora do corpo, o que acontece com ele? Ele apodrece. Por enquanto estamos aí espalhados. Não estamos fora do corpo, mas estamos aí espalhados, sem poder nos reunir, sem poder cultuar o nosso Deus juntos, sem poder louvar o seu nome juntos. Isso é importante, isso faz parte da realidade da vida cristã. Então você, criança que está me assistindo, valorize a sua igreja, sirva aos seus irmãos, que esse período tenha esse propósito para você estabelecer essa prioridade na sua vida, beleza? Fecho parênteses, vamos voltar à história de Elias. Olha, vai acontecer um negócio muito legal agora, mas muito legal. Eu adoro com esses momentos de embates ali de Elias com os ímpios. Vocês lembram lá no Monte Carmelo? Uma das minhas passagens preferidas, onde desceu fogo do céu, consumiu e Deus venceu ali o desafio proposto ali, o jogo que nós falamos nos vídeos anteriores. Foi muito legal. E aqui vai acontecer algo um pouquinho parecido. Com o que aconteceu lá no Monte Carmelo. Então acompanha a leitura, nós vamos aprender hoje que a palavra de Deus não pode ser desafiada. Essa é a nossa mensagem central. A palavra de Deus não pode ser desafiada, certo? Nós vamos ver duas razões porque ela não pode ser desafiada, também duas qualidades, dois atributos, dois adjetivos da palavra de Deus que impedem que ela seja desafiada. Mas a nossa mensagem central, baseada em que texto, pastor Isaac? No texto de 2 Reis 1, versículos 9 a 18, tá bom? É a sequência aí da nossa história, no nosso estudo. 2 Reis 1, 9 a 18, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto e vamos entender que a palavra de Deus não pode ser desafiada, contestada. Ninguém pode chegar na palavra do Senhor ou diante do próprio Deus e falar: que história é essa que você está falando aí? Você teria coragem de fazer isso diante de Deus? Na face de Deus? Chegar: eu não concordo com o que o Senhor está falando. Eu não teria coragem, de jeito nenhum.
Viu o que Deus fez lá no Monte Carmelo? Pois é, e Acasias parece que tinha um coração tão duro, tão idólatra, que quis desafiar a palavra de Deus ali por meio do profeta Elias. Elias, lembrem-se, Elias era o representante de Deus, ele trazia a palavra de Deus, ele era o profeta de Deus, trazia a palavra de Deus aos reis e ao povo. Então, Elias era ali o representante de Deus, o seu profeta, quem falava a palavra do Senhor, tá bom? E aí vamos ver o que aconteceu na história. Acompanhe a leitura. Versículo 9 de 2º livro dos Reis, capítulo 1. Então lhe enviou o rei Lembram do que aconteceu no vídeo anterior? Se você não lembra, pausa esse vídeo. Se você não viu o vídeo anterior, melhor ainda, pausa, fecha esse vídeo e vai no vídeo anterior para saber o que aconteceu lá atrás, tá bom? Vamos continuar aqui a história. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Ou seja, alguns comentaristas vão dizer que esse monte aqui é provavelmente o Monte Carmelo, ou um dos montes ali que formavam a região do Monte Carmelo. Nós não podemos afirmar isso com certeza, mas a realidade a verdade é que Elias estava num lugar acima do que estava ali o capitão e os seus 50 soldados. Então, imaginem aí Elias falando de cima para baixo, o capitão lá embaixo e com seus soldados e Elias aqui em cima, tá bom? Isso é muito importante para visualizar, para entender o que vai acontecer aqui. Ainda o versículo 9. Pois estava sentado no cimo do monte, disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz, desce. Parece uma ordem normal, não parece? Parece uma ordem, é uma ordem do rei que ele está ali fazendo e vindo cumprir. Parece. Alguns comentaristas vão dizer que realmente é uma ordem normal, não existe aqui evidência de qualquer desafio, de qualquer afronta por parte do capitão, desse primeiro capitão aqui, e mesmo porque o texto não mostra essas coisas, não mostra essas evidências. Contudo, eu acho que não, tá bom? É uma possibilidade que eu vou apresentar para vocês. Às vezes, quando nós nos deparamos com textos bíblicos, nós olhamos ali as evidências do texto, do trecho, e tomamos as nossas conclusões. Essas conclusões não podem alterar o sentido do texto, não podem alterar a interpretação correta do texto. Eu estou dizendo aqui que o capitão ele veio com certo tom de desafio. E eu vou explicar para vocês por que eu entendo assim. Por quê? Esse homem de Deus não era um reconhecimento de que Elias era o homem de Deus. Falando, o homem de Deus, não. Esse era uma afronta, um insulto. Falando, o homem de Deus. Era quase que um xingamento ali. Não estava xingando com palavras feias, mas vamos ver quem é esse homem aí. Esse homem que fala da parte de Deus, sabe? Então, a primeira evidência é essa. A primeira evidência, no meu ver, é essa. A segunda evidência é que Acasias não mandou um homem falar com Elias. Acasias tinha no seu coração a intenção de desafiar o Senhor, de desafiar Elias, consequentemente, Deus, que falava por meio de Elias. Por quê? Porque não foi um homem, não foram dois, não foram três. Quantos homens foram ao encontro de Elias? 51. Era o capitão e os seus 50 soldados. Então, vejam aqui, é mais uma evidência de que Acasias não queria paz com o homem de Deus, não queria um diálogo pacífico. Ele queria confrontar, desafiar. Ele tinha recebido aquela palavra do Senhor, lembram? Tinha recebido, por que você foi procurar Baal-zebub? Você não vai levantar da cama. E quem falou isso? Elias. Então manda lá, manda buscar esse Elias.
Mais ou menos assim o que aconteceu. Manda buscar esse. Vai você, capitão, com 50 soldados buscar esse Elias. Vai lá. Vai buscar esse homem de Deus. Esse era o tom, parece ser o tom aqui de Acasias e dos capitães aqui. Então, ó, o que ele diz? Sou homem de Deus. Tá vendo? Sentiram aqui o tom da zombaria? O rei diz, desce. Quem é esse rei? Quem é esse homem para dar ordens ao profeta do Senhor? Existe uma outra evidência, vocês vão ver aqui ao longo da explicação, que 3 capitães se apresentaram diante de Elias. 3. Foi o primeiro, não deu certo. O segundo, não deu certo. E o segundo adicionou uma outra afronta. E o terceiro teve uma disposição diferente. E aí deu certo. Acompanhe a leitura, é mais uma evidência. A postura do terceiro é mais uma evidência para afirmarmos que a postura dos 2 primeiros era de zombaria, de desafio. Enviados ali por Acasias, que queria desafiar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser desafiada. Essa é a nossa mensagem central. Acasias queria, que história é essa aí de que eu não vou levantar da cama? Que história é essa que eu não vou? Queria desafiar Elias. E a palavra que ele trouxe, a palavra do Senhor. Então, acompanha comigo aí. O que aconteceu? Elias respondeu, versículo 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50. Se eu sou homem de Deus, já que você está falando que eu sou homem de Deus, já que você está usando esses termos, essa zombaria, Elias sabia que ele era homem de Deus. Claro que ele sabia. Mas ele usou ali, Elias era irônico. Lembram da ironia de Elias lá no Monte Carmelo? Elias gostava de fazer essas ironias, essas brincadeiras provocantes. Ele provocou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, lembram? Provocou, grita mais alto aí, vai que ele está dormindo, foi viajar, está ocupado fazendo alguma outra coisa. Lembra dessa zombaria de Elias? Aqui é o mesmo tom. Já que eu sou homem de Deus, como você está falando aí, ó, já que você usou esses termos, eu vou usar os mesmos termos que você. Olha o que vai acontecer. Desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Olhando de cima para baixo. Elias falando isso aqui, ó. De cima para baixo. Já que você está me chamando de homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. E o que aconteceu? Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Não é que Elias era um homem de Deus mesmo? Aconteceu conforme a palavra dele. E ele estava ali apoiado pelo próprio Deus, porque ele era profeta de Deus. Então olha o que aconteceu no versículo 11. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Mas peraí, não bastava um só? Não bastava só um pelotão, uma tropa? Não bastava só isso? Não, mandou mais uma tropa, mais um pelotão diante de Elias. 51 homens, o capitão e os seus 50 soldados. Esse cara não entende. Olha o que Elias acabou de fazer. Ele desceu fogo do céu e consumiu 51 homens. Você vai mandar mais 50 para desafiá-lo? Mandou. Olha lá. Tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, olha aqui, a mesma zombaria. E diz, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Olha aqui, vamos que eu não tenho paciência, não tenho o dia todo não. Vai que o tempo está passando, eu não tenho o dia todo. Desce logo. Elias, desce logo. Vai, não tenho o tempo todo não. Mas que desaforado. Os 50 devia ainda estar o cheiro deles no ar ali, do que aconteceu com eles. E o rapaz, e o outro capitão veio e falou para Elias descer depressa. Adicionando ainda mais ali o seu desafio, sua afronta a Elias e a sua palavra. Palavra que era do próprio Deus. Versículo 12, olha o que aconteceu. Respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, mesma coisa, desça fogo do céu
e te consuma a ti e aos teus 50. Elias não precisou nem fazer esforço. Elias falou a mesma coisa, não precisou criar outra coisa, não. Outro que veio com esse papinho aí, se eu sou homem de Deus, já como você está falando aí, que desça fogo do céu e consuma vocês todos. E o que aconteceu? Então fogo de Deus, vejam de onde provém o fogo. De onde provém quem está ali apoiando Elias em tudo que ele faz. Quem está? O próprio Deus. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Acasias parece que não tinha entendido o recado. Não tinha entendido. A palavra já estava dada. Que história é essa de querer mandar chamar Elias ou intimidá-lo ou desafiá-lo, desafiando consequentemente a palavra do Senhor que tinha sido proferida pelo profeta? Ele enviou um terceiro. Versículo 13. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele... Qual foi a postura do capitão? A mesma dos outros dois? Não, acho que esse capitão ele entendeu que não é bem assim que funciona. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. Olha aqui, ele pôs-se de joelhos diante de Elias. Elias, por favor, suplicou-lhe. Disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha, diferente aqui, hein? Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Interessante notar que no versículo 15, Deus dá um aval para Elias. Vai com esse capitão e não tenha medo, não temas. Qual foi outro momento que Elias teve medo? E o que ele fez? Quando Jezabel quis tirar a sua vida. Elias teve medo e fugiu. Deus aqui falou para ele, Elias, não tenha medo. Pode descer e vai com ele. Então, o intento aqui dos capitães, Elias poderia ter entendido que a intenção dos dois primeiros capitães era prendê-lo e matá-lo, por causa da palavra que ele tinha proferido contra Acasias. E aí Deus dá o aval, vai com ele, não tenha medo. Então, esse era o espírito de Elias, o sentimento de Elias em torno dessa situação. Levantou-se e desceu com ele ao rei e disse a este, Elias disse ao rei, o que ele disse? A mesma coisa lá do começo do capítulo. Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. A mesma palavra que Elias tinha proferido. E aí, para terminar, o reinado de Acasias foi um reinado rápido, 2 anos só ele reinou, apenas 2 anos. Seu pai reinou durante 22 anos, Josafá reinou durante 25 anos e esse rei ímpio, idólatra, reinou apenas 2 anos em Israel. Versículo 17. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. No ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? E aqui eu quero deixar para vocês dois atributos, 2 qualidades da palavra de Deus que demonstram que ela não pode ser desafiada. Lembrando da mensagem central, a palavra de Deus não pode ser desafiada, contestada, confrontada, ela não pode, porque ela é a palavra de Deus. Desafiar a palavra de Deus é a mesma coisa que desafiar o próprio Deus. Falar, que história é essa aí que você falou desse modo? Não coloca assim diante da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a verdade.
porque ela é a verdade. Jesus Cristo fala em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele estava ali numa oração diante de Deus Pai. Então ele faz a seguinte afirmação, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa é uma característica, uma qualidade da palavra de Deus, impedindo que ela seja desafiada. É a verdade, ponto final. Não existe opiniões em torno da palavra de Deus. O que ela diz é verdade. Não, isso aqui, veja bem, não, isso vai acontecer de outro modo, não, aqui é ponto de vista. Não. A palavra de Deus diz e nós devemos obedecer. A palavra de Deus diz e vai acontecer. E outra qualidade é que a palavra de Deus é infalível. O que significa infalível? O que ela diz vai acontecer. O que ela diz aconteceu, de fato, e vai acontecer. Se ela prometeu que vai acontecer, assim como Elias disse, ó, Elias, Acasias, você não vai levantar dessa cama. E o que aconteceu? Acasias não se levantou. Morreu. A palavra de Deus se cumpriu. Ela não pode ser desafiada porque ela se cumpre, porque ela é infalível. Lá em Mateus 5,18, Mateus 5,18 vai dizer que nenhum pedacinho da palavra, nenhum pedacinho, nenhum acento, nenhum tio, nenhuma vogal, nenhum i, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus diz que vai se cumprir, se cumprirá. Então, a palavra de Deus não pode ser desafiada porque ela é a verdade e porque ela é infalível. E existe uma outra pessoa, interessante, não uma outra pessoa, existe uma pessoa que é chamado de palavra. Uma pessoa que é chamada de palavra? É. Se você abrir a sua Bíblia em João 1, você vai ver alguém chamado de palavra, que algumas traduções, acho que na maioria, não sei qual é a sua, está traduzido como verbo, mas é a palavra logos, que pode ser também traduzida por palavra. Palavra. Logos no grego. No princípio era o verbo, era a palavra. Quem é a palavra? O Senhor Jesus Cristo. Sim. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí eu desafio você a ler todo o texto para entender melhor acerca dessa associação de Jesus à palavra. As coisas são cumpridas por meio da palavra de Jesus. As coisas foram feitas por meio da palavra de Jesus. Jesus estava no princípio com Deus e as coisas foram feitas por meio dele. E aí o versículo 12. Atente para o versículo 12 de João 1. Estou lendo João 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui está falando do verbo, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Todos os que o receberam serão feitos filhos de Deus. O nosso desafio dessa semana não tem um versículo, não é um versículo para decorar, é o desafio do Salmo 106. Espero que todos participem. Se você que é de uma outra igreja quiser me mandar também, pode me mandar, eu vou ficar feliz, encorajado, claro, e vou avaliar se você fez tudo certinho. Era bom que você peça para o seu pastor ou para o seu professor, né, da escola bíblica, mas se quiser mandar para mim, tudo bem, pode mandar, eu vou ficar muito feliz em receber. Tá? É o desafio do Salmo 106. E o que é esse desafio? Você vai abrir no Salmo 106 e vai notar que lá é um salmo longo. Você vai notar que lá tem vários momentos históricos que o salmista relata. Fala de Israel no Mar Vermelho, Israel e o bezerro de ouro, Israel reclamando do maná e vários outros. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar esses trechos e vai identificar onde eles ocorreram na Bíblia. Eu já dei a dica lá no vídeo anterior.
Quando fala do bezerro de ouro, é Êxodo 32. Lá em Êxodo 32 que aconteceu o evento do bezerro de ouro. Então se eu vou lá no Salmo 106, no versículo 20, está falando lá do bezerro de ouro, olha aqui. Isso aconteceu aonde? Lá em Êxodo 32. Então vocês vão identificar aí, a grande maioria dos eventos é no livro de Êxodo, tá? Já estou dando uma dica aqui, fica mais fácil. Alguns, se eu não me engano, um é no livro de Números, tá? Mas não tem problema se você não achar todos. É bom que todos achem todos, aí o desempenho, a avaliação vai subir aqui no ranking, tá bom? Então esse é o desafio. Se tiver alguma dúvida, como eu faço, não entendi direito e tal, me manda mensagem, eu te explico direitinho. E aí depois que vocês terminarem o desafio, pode fazer no computador, mas sem consultar a Bíblia, sem consultar o Google, sem consultar a Bíblia não, sem consultar a Bíblia de referência ou Bíblia comentada, que senão vai ficar muito fácil. Fica muito fácil. Então, você pega a sua Bíblia simples, a sua Bíblia normal, sem comentário, sem referência, e faça esse exercício. Chama o papai e a mamãe para participar, eles provavelmente têm mais conhecimento bíblico do que você. Se você está num lar que não tem isso, pode mandar mensagem para mim ou para algum crente que você conheça, tá bom? Mas esse é o desafio dessa semana, o desafio do Salmo 106. Espero que vocês me mandem aí o arquivo, no Word, se quiser fazer à mão, me manda uma foto, não tem problema, tá bom? Manda digitalizado. Espero que vocês tenham bastante sucesso para entender, gente. Isso tudo vai trazer aí uma familiaridade de vocês com a palavra de Deus, com a Bíblia. E saber que ela não pode ser desafiada. Eu tenho que seguir o que a palavra de Deus diz. E ponto. Eu não posso olhar para... A palavra de Deus está dizendo, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Que traduzindo, não fale palavrão. Não fale palavrão. A Bíblia fala isso. Eu vou falar palavrão? Eu vou falar, não é bem assim, não. Eu falo palavrão sozinho. Não existe isso. Não tem essa condição. A palavra de Deus não pode ser desafiada, não pode ser contestada dessa forma. Eu tenho que adequar a minha vida ao que a palavra de Deus diz. E ponto final. Senão eu vou sofrer o quê? O juízo de Deus, o castigo de Deus, a ira de Deus. Graças a Deus não desce fogo do céu hoje. Mas olha o que aconteceu com os homens que desafiaram Elias ali naquele evento. Então, vocês devem olhar para a palavra e cumpri-la e segui-la imediatamente, sem contestar, sem reclamar, sem desafiar. Está escrito aqui que eu devo ser santo, seguir nos caminhos de Jesus, imitá-lo em tudo o que ele faz. Assim eu farei. E ponto final. Deus vai me dar forças e capacidade para fazer isso. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana produtiva, o trabalho de pesquisa, esse desafio do Salmo 106, hein? Trabalho de pesquisa, espero que vocês sejam edificados com tudo isso. Que Deus abençoe vocês ricamente, saudade de todos. Um abraço, tchau, tchau.